Olá, olá pessoal do oitavo ano. Estamos começando o nosso vídeo de retomada para a sua avaliação do quarto bimestre, que vai acontecer nesse dia 23, quinta-feira. E antes da gente começar a falar do conteúdo, eu quero dar alguns recadinhos para vocês. Primeira coisa, lembrem de fazer o roteiro de estudos de vocês, porque vale 0,40 na nota. E é importante nesse fechamento de bimestre, que também é fechamento do ano, tá? A gente já está finalizando o ano, então é importante que vocês garantam o máximo de pontos possíveis. Outra coisa, quando for fazer a avaliação, faça com calma, como eu avisei para vocês em sala de aula. A avaliação ela está extensa, porém ela está explicativa. Se você tiver paciência, calma e fizer boa interpretação de texto, a prova pode ficar bem fácil, tá? Então ela traz vários elementos ali para você refletir, vários textos para você ler e retirar algumas informações dele, não que você tenha que copiar, mas para que você tenha alguma ideia, né, de algum documento para análise, seja imagem, gráfico ou texto. E sempre que tiver alguma imagem, por favor, faça leia a legenda, que é muito importante para todas as imagens, elas não são meramente ilustrativas. Então vamos lá, vai cair na sua prova os capítulos 10 e o capítulo 11, e eu já vou ser mais objetivo a partir de agora, para a gente não ficar com o vídeo tão longo. Então vamos lá, capítulo 10, o fim da escravidão e o nascimento da República. Então aqui a gente está falando do Brasil, fim da escravidão 1888, com a assinatura da Lei Áurea, e a República é proclamada em 15 de novembro de 1889. Entre um acontecimento e outro, a gente tem aí mais ou menos um ano e meio. Então, é um processo, esse capítulo vai mostrar. Começando com o fim da escravidão. A escravidão, ela não acontece da noite para o dia, né? Então, ela tem um processo de escravidão. Aqui a gente está no segundo reinado, então no Brasil Império, o segundo reinado é o governo de Dom Pedro II, que começa em 1840 e vai até 1889 na proclamação da República, tá? Dentro desse processo existiu uma coisa muito rotineira no período, que é dos próprios imperadores ou dos próprios governantes convidar missões artísticas para as pessoas virem aqui, como por exemplo Debré, que foi um homem que pintou muito o Brasil Império e o Brasil Colônia. Então, era a ideia de pintar esse cotidiano, lógico que escondendo a parte mais agressiva da escravidão e tudo mais, tá? Também é necessário a gente lembrar que o preto trazido para o Brasil como escravizado, né, esse corpo preto, ele não vai ter ou ele vai ter ausência de liberdade cultural de todos os tipos, inclusive da liberdade religiosa, porque o Brasil o Império tinha como religião oficial o cristianismo católico, né? Então é importante a gente lembrar algumas coisas antes da gente começar a falar aqui do texto em si. Mais uma outra coisa que é uma barbaridade que já chegou a acontecer no Brasil Império é zoológicos humanos. Então, pessoas pretas escravizadas sendo colocadas em exposição para que os brancos pudessem visitar e conhecer como era uma pessoa preta, né? São coisas absurdas que a gente estuda dentro da história do nosso país. E também a religião cristã, como era a religião oficial, ela era utilizada para implementar a escravidão. Então ela fazia parte, era um braço do governo português para auxiliar no processo da escravidão dentro do nosso território. Eu acho que essas considerações iniciais já foram suficientes para a gente começar o livro. Vamos lá. Então aqui, a, a gente tem um processo de escravidão no Brasil que dura desde 1530 até 1888. O Império Brasileiro é de 1822 a 1889. Nós estamos aqui falando do segundo reinado, que vai começar em 1840 e vai até 1889. Quando a gente fala do processo
daqui do fim da escravidão, a história ela vai começar mais ou menos em 1850, quando a gente tem aqui a ideia dos lei para inglês ver, né? O que acontece nas leis para inglês ver? Nós já estudamos um capítulo sobre Revolução Industrial. Onde acontece essa Revolução Industrial? Na Inglaterra. Então a Inglaterra, ela já está produzindo produtos industrializados. Industrializados. E qual que é o problema? A Inglaterra olha para o Brasil, um país gigantesco, a qual tem muita influência, só que o Brasil não é um mercado consumidor, porque o Brasil é escravagista. A proposta da Inglaterra, então, é acabar com a escravidão no Brasil, tornar esses pretos e pretas corpos livres que tenham trabalhos assalariados e dessa forma conseguem comprar produtos industrializados. Então a Inglaterra está pensando no seu próprio lucro e vai pressionar o governo de Dom Pedro II aqui no Brasil. A primeira medida que os ingleses tomam é criar uma lei chamada Bill Aberdeen de 1850, que proíbe o tráfico negreiro, proíbe vindas de pretos escravizados da África para a América. E essa lei diz que se algum navio for pego atravessando o Atlântico com pessoas escravizadas, vai ser considerado um navio pirata e vai ser afundado pelos ingleses. Então o Brasil vai começar agora a criar um monte de leis para inglês ver, para parecer que está indo em direção do fim da escravidão, tá? Ah, deixa eu ver aqui onde que vai começar as leis. Aqui, ó. O processo abolicionista, né? A gente teve uma revolta dos malês, que são de escravizados muçulmanos na Bahia. Nós estudamos nos capítulos anteriores, que é dentro do período regencial, tá? E aqui a gente começa algumas leis. Primeira lei, Eusébio de Queiroz, 4 de setembro de 1850, né? Então, a gente tem aí uma lei que não vai servir de nada. Porque, como eu disse para vocês, a lei Bill Aberdeen já proibia o tráfico negreiro. O que a lei Eusébio de Queiroz faz? Proíbe a entrada de escravizados no Brasil. Só que a lei está 5 anos atrasada. Desculpa aí o meu erro. Eu falei que a Bill Aberdeen é de 1850, ela é de 1845. E a lei brasileira é de 1850. Então, não vai mudar muito porque já não havia circulação de navios negreiros no Atlântico porque os ingleses estavam impedindo. Essa lei não vai servir de nada. Uma outra lei muito importante, que também não vai servir de muita coisa, é a lei do ventre livre, que a partir de 1871, de 28 de setembro também, crianças nascidas então 29 de setembro de 1871 em diante, já nasce do ventre livre. Então já nasce de uma mulher escravizada, mas a criança já nasce livre. Por que essa lei não deu muito certo? Primeiro, a criança tinha que ficar com a sua mãe e com o senhor, dono dela, até os 8 anos de idade. A lei foi assinada em 71, isso já daria 79. E depois, essa criança trabalhava até completar 21 anos. Só que, quando a gente for calcular esses 21 anos a partir de 71, já deu a abolição, que é de 88. Então, não deu tempo dessa criança ser livre, de completar 21 anos. A abolição veio antes dela ser livre pela lei do ventre, tá? Uma outra lei, lei dos sexagenários, que é como se fosse uma aposentadoria para escravizados. Por que essa lei não deu muito certo? Porque o escravizado ele era livre com 63 ou 65 anos. Ah, mas professor, deu certo. A grande questão também é a lei, ela é de 1885, 28 de setembro, 3 anos antes da Lei Áurea. E a questão é qual era o preto escravizado que vivia até 63 ou 65 anos de idade. A média é baixíssima, tá? Então aqui a gente tem as leis para inglês ver.
até que a gente chega na abolição de 1888, é a próxima lei que vai ser citada aqui. Antes da lei da abolição, o nosso livro traz o movimento abolicionista, que são pessoas pretas ou não, que lutam pelo processo de fim da escravidão no nosso território. Entre eles, tem alguns nomes trazidos aqui nessa próxima página. Da esquerda para a direita, a gente tem aí Joaquim Nabuco, José de Patrocínio, André Rebouças e Rodolfo Bernardelli, tá? Então, a gente tem aqui algumas pessoas importantes dentro do processo de abolição. A abolição é aquelas pessoas livres que vão lutar contra a escravidão. Não são pessoas escravizadas, são pessoas influentes. Como, por exemplo, o André Rebouças era um engenheiro, então aqui tinha jornalistas, escritores, né, poetas e assim por diante. Lei Áurea e seu legado. À esquerda está a Princesa Isabel, à direita está o documento da Lei Áurea, assinado por ela, em 13 de maio de 88. Tem um trecho da lei aqui. Então, fica conhecida como a data que acaba com a escravidão no Brasil, no papel. A escravidão no Brasil ela ainda continua, a gente tem registros da escravidão posteriormente, como fotografias e tudo mais. Lógico, fora da lei a partir de 1888, mas como essas pessoas eram extremamente ricas, o processo continuou. E como a cultura já estava colocada com 300 anos de escravidão, nem todas as pessoas pretas ficam sabendo ao mesmo momento que seriam livres. Essa notícia deveria vir de alguém mais instruído que tinha acesso às informações. Tá? Próximo texto. A grande imigração. Agora aqui, duas questões. Primeira questão. Após a abolição da escravidão, o Estado brasileiro não está nem aí para esses pretos novos libertos. Então, não fornece nenhuma condição, né? A condição mínima de sobrevivência para esses pretos libertos, deixando eles à própria sorte nas periferias e nos extremos. Na verdade, o que o governo brasileiro fez foi indenizar os donos de escravizados por terem perdido seus escravizados, mas não indenizar o próprio escravizado, que agora era um homem e uma mulher liberta. Uma outra questão também, quando acaba a escravidão, a elite brasileira, ela olha para essa sociedade e fala assim: nossa, a gente trouxe muito preto da África e eles reproduziram bastante. Tem muito preto na sociedade. Qual é a solução? Já que agora eles não podem ser mais escravizados, a solução é o extermínio. Mas a gente não pode mais exterminar. Então, vamos negar acesso a trabalho e aí eles vão morrer de fome nas periferias. Então, esse processo a gente vai chamar de um projeto de embranquecimento ou de branqueamento da sociedade brasileira. Qual era a ideia? A imigração, que está aí na capa, no livro de vocês. A ideia era trazer imigrantes europeus para o Brasil, vindos da Suíça, vindos da Espanha, vindos de Portugal, vindos de todos os lugares da Europa, Itália e tudo mais, alemães, e fazer essas pessoas pagar a passagem para essas pessoas, darem trabalho para elas aqui, para elas desenvolverem suas famílias aqui, para a sociedade brasileira ficar mais branca e aos tempos os negros morrerem e a sociedade brasileira se tornar branca. Então aqui a gente tem as teorias do embranquecimento populacional, que a gente vai chamar de eugenismo, que é a teoria que busca produzir uma solução nos grupos humanos com base em suposições genéticas, né, de superioridade de raças, colocando o negro como inferior. Então essa era a ideia, por isso tem que morrer na ideia dessa elite da época. A gente tem uma imagem aqui de 1890 de imigrantes europeus posando para fotografia no pátio central da hospedaria dos imigrantes em São Paulo. Então aí já uma leva vindo. E nosso livro também vai falar sobre o darwinismo social, né? A teoria formulada por intelectuais ali do final do século XIX, com os conceitos, utilizando os conceitos de Darwin,
para a biologia, buscando aplicar essas leis da seleção natural em sociedades humanas, né? Então, esse é o processo da ideia dessa eugenia, utilizando o darwinismo social para o embranquecimento da sociedade brasileira. E lógico, como a gente viu e como a gente vê, e ainda bem, não deu certo. Enfraquecimento da monarquia. Quando a gente chega aqui, eu preciso citar três grupos para vocês que vão ser primordiais para o enfraquecimento da monarquia. Eles vão aparecer nas próximas páginas, mas eu já vou citar tudo aqui. Primeiro, o Exército Brasileiro, que a partir da Guerra do Paraguai, cerca da metade do efetivo do Exército são homens negros ex-escravizados. Então, esse grupo passa a lutar contra a escravidão e lutar contra a monarquia, que é escravagista, teoricamente. Os latifundiários, que a partir do momento que foi assinada a Lei Áurea, perdeu todos os seus escravizados e agora para eles não fazia mais sentido a monarquia. Para eles era melhor uma república que eles governassem do que um imperador que se achava que mandava em tudo e agora tirou o único benefício que eles tinham. Então eles preferem o fim da monarquia para eles instituírem um novo governo. Então já começaram a formar partidos políticos até antes da Lei Áurea ser assinada. E o terceiro grupo muito influente para fazer uma pressão para acabar com a monarquia no Brasil é a Igreja Católica. Porque como Dom Pedro II era maçom, chegou a prender dois bispos da igreja aqui no Brasil, dizendo que era ele que mandava no Brasil. E a igreja quer autonomia sobre a própria igreja. E Dom Pedro II enfrentava o Papa nessa relação da autoridade aqui no Brasil, tá? Então aqui tem a questão religiosa que eu falei para vocês. Mais para frente vai aparecer a questão militar e o surgimento do pensamento positivista, muito importante no militarismo. Os militares e a questão abolicionista. E as ideias positivistas, que vai surgir a partir de um homem chamado Auguste Comte, francês, que tem aí a ideia positivista de ordem, progresso e amor. O Brasil tira o amor, fica com ordem e progresso. Ordem para quem? Progresso para quem? Cabe essa reflexão. E aí, ordem e progresso, o lema da bandeira do Brasil, ela tem como ideia o positivismo de Auguste Comte, que é amor como princípio, ordem como base e progresso como meta. Então a gente só tem a base e a meta, não tem o princípio, que era o amor, né? A monarquia brasileira em decadência. Então, como eu falei para vocês, esses três grupos vão fazer uma grande pressão. Fazendeiros é o poder econômico, militares é o poder bélico, e a Igreja Católica é o poder psicológico. Então a gente tem aí um tripé muito poderoso e o governo brasileiro não vai suportar. E em 15 de novembro de 89, a gente tem a proclamação da República, ou o golpe da República, dado por Marechal Deodoro da Fonseca, junto com o senhor tão famoso que tem uma rua em cada cidade para o nome dele, que é o Major Benjamin Constant. E o vice de Deodoro da Fonseca vai ser também um marechal. Marechal é o cargo mais alto do Exército Brasileiro, tá? O vice é o Marechal Deodoro, é o Marechal Floriano Peixoto, perdão. E aqui a imagem que representa a proclamação da República, uma pintura de Benedito Calixto de 1893. Nessa imagem não tem nenhum pobre, não tem nenhum povo, não tem nenhum alguém da massa, só militares. Então mostrando aí quem é que dá o golpe da República no Brasil. À direita, a gente tem a imagem dos dois presidentes que vão ser responsáveis por escrever a nova Constituição do Brasil, porque agora o Brasil é um país republicano, é necessário suas próprias leis, é necessário seus próprios símbolos, escrever um hino, fazer uma bandeira, né? Criar o seu herói, que vai ser Tiradentes, a gente vai falar disso um pouco mais adiante. E aqui a família, a foto da família real em 1889, quando é deposta do Brasil.
né? Não tem guerra, não tem conflito, eles tiram uma foto, pegam suas riquezas e partem do Brasil para Portugal. E assim a gente termina o primeiro capítulo a estudar. E vamos direto para o capítulo 11, Nascimento da Política Contemporânea. Aqui a gente vai falar de sistemas políticos, de pensamentos políticos que surgiram no século XIX e vão ser muito influentes adiante. Vamos entender o contexto aqui da Europa no século XIX. Eu estou ali em 1814, 1815. Napoleão Bonaparte bagunçou toda a Europa, certo? Invadiu Espanha, invadiu a Rússia lá para o outro lado, ameaçou Portugal, bloqueou a Inglaterra, fez maior bagunça. Com a prisão e morte de Napoleão Bonaparte, os líderes dos países europeus se reuniram no Congresso de Viena, que é o que essa foto está mostrando aqui, tá? Que foi a última das reuniões, essa daí em específico, o congresso foi na cidade de Verona. Mas a mais conhecida é o Congresso de Viena, como fica conhecido todas as reuniões deles. Primeiro, eles montam uma Santa Aliança, que é um conjunto militarizado para que na Europa não surjam mais movimentos como o que aconteceu na Revolução Francesa e nem surja mais uma pessoa como Napoleão Bonaparte. Então, a França vai ser o exemplo aqui dessa Santa Aliança. Se surgir algum movimento contrário às monarquias europeias, a gente derruba, todo mundo junto. Uma outra ideia que eles decidem é voltar às antigas monarquias europeias. Então, na França, por exemplo, como a Revolução matou o rei Luís XVI, é pegar o herdeiro mais próximo de Luís XVI e colocar no governo da França de novo, restaurar as monarquias antes do que eram da Revolução Francesa de 1789. Definir também o mapa da Europa. Então, primeira, definição geográfica. O que é de quem? Segundo, definição política. Todas as famílias que governavam antes da Revolução Francesa voltam ao governo. A gente está em 1815 na reunião e a Revolução Francesa foi de 1789. Então, é esse retrocesso político. E terceira coisa que eles fizeram, dividiram a África, que é o que eles estão fazendo ali na mesa, com o mapinha da África, dividindo a África. Posteriormente a esta restauração da política monárquica na Europa, a França, principalmente, vai passar por alguns processos revolucionários. Então, a Revolução de 1820, que está citada aqui na nossa frente, e depois, na próxima página, a Revolução de 1830, com caráter mais nacionalista, defendendo aí o liberalismo e o nacionalismo, tá? Tentando derrubar algumas monarquias. Tanto é que na França vai surgir a ideia de liberdade, né? que já vinha na bandeira da Revolução e fica forte agora em 1830 de novo para a derrubada das monarquias da época. E a figura central vai ser a figura de uma mulher segurando uma bandeira no meio de um processo revolucionário, onde tem fumaça e tudo mais, tá? Isso é 1830. Chegando em 1848, a gente tem o ano das grandes revoluções europeias. E aí a gente vai dar o nome de Primavera dos Povos, que é quando essa ideia revolucionária ela se espalha da França para Áustria e Alemanha, Dinamarca, Bélgica, Países Baixos ali, e diversas regiões foram, como o livro coloca, varridos por esse processo revolucionário de derrubada das monarquias, né? Apenas alguns países ficaram de fora dessa onda revolucionária, que são monarquias até hoje, né? Espanha, Finlândia, Noruega, aí a Rússia mais adiante vai derrubar a monarquia, só em 1917, e a Suécia ainda é monarquia. Então, quando a gente vê aqui a Espanha, Finlândia, Noruega e Suécia, a gente ainda tem algumas monarquias na Europa que foram países que conseguiram se blindar dessas
revoltas e revoluções. Só fazer um adendo aqui, a Inglaterra também é monarquia, mas é uma monarquia parlamentar e não foi nesse contexto aqui, foi muito anterior, tá? Dentro desses processos revolucionários, as pessoas vão começar a pensar: bem, se a gente não quer a monarquia, qual sistema de governo é mais interessante para a gente? Existem novas formas de governo e tal, e alguns homens começaram a rascunhar alguns pensamentos. E vão surgir aqui o liberalismo, que a gente já conheceu lá do Adam Smith no Iluminismo, mas vai surgir, por exemplo, aqui os socialistas. E os socialistas aqui vai ter algumas particularidades, tá? Vai existir o socialismo utópico, que a gente vai ver nos textos a seguir, que não vai muito adiante, mas depois Marx e Engels pegam essa ideia e cria o socialismo científico, que é quando eles conseguem dar corpo e dar uma ideia para onde que essas sociedades devem caminhar. Então, aqui a gente já tem um caminho traçado, uma ideologia pronta, que é o socialismo científico de Marx e Engels. Existe também um socialismo cristão, uma ala da igreja que enxerga no socialismo a forma de saída para as resoluções políticas e prega que o cristianismo pode se aliar a isso. Então, são cristãos socialistas. O maior exemplo deles foi um papa chamado Leão XII, tá? Que lutava por justiça social e defendia a bandeira do socialismo e lia Marx. Tá? Lembrar aqui uma outra coisa, que quando a gente fala de socialismo, não desassocia de comunismo. O socialismo é o processo para alcançar um Estado comunista. Então, uma coisa está totalmente associada à outra nesse ponto que a gente traz aqui, tá? Também surge a ideia anarquista, e aí a ideia anarquista, para resumir bem, é a proposta de um Estado sem governo, tá? Então, livre de governo. O A, nesse caso, é a negação. Ah, Dentro desse mesmo processo, no século XIX, a Itália e a Alemanha vão passar por processos de unificação. O que é o processo de unificação? São vários estados na Península Itálica que vão começar a ser unificados do sul para o norte por um homem chamado Giuseppe Garibaldi e do norte para o sul por um outro homem que já era rei de uma região ali chamada Piemonte, depois de Sardenha, chamado Vítor Emanuel II. Aqui vai aparecer a imagem do processo italiano com Giuseppe Garibaldi partindo já e ali a bandeira da Itália unificada. Então foi muito importante a participação dele para a unificação do país, mas ele fugiu depois, partiu, né? Fugiu não. Ele veio para o Brasil, tá? E depois a gente vai contar um pouco, porque aqui no Brasil ele participa de alguns processos revolucionários também. Já a unificação alemã são estados também com a mesma característica, praticamente o mesmo idioma, mesma cultura, e que se reconhecem como povo alemão, só que são estados separados e são enfraquecidos. Qual é a proposta? Tem dois estados poderosos, que é a Áustria e o outro é a Prússia. Então, a Áustria e a Prússia vão disputar para ver qual deles vai governar todos esses outros estados menores alemães. E a Prússia tem uma ideia, ela cria um projeto chamado Zollverein. O que é o Zollverein? O Zollverein é um projeto de unificação econômica entre os estados alemães para girar mais o comércio entre esses estados sem pagar imposto de importado. Só que a Áustria não aceita e fica de fora. Então a Prússia é que consegue unificar a Alemanha. E aí a gente tem aqui o nome do rei Guilherme I, que ele que está à frente do processo de unificação da Alemanha,
e também o primeiro-ministro Otto von Bismarck, que é um general de ferro ali à frente. E aí a Prússia ampliou com seu domínio militar, a hegemonia da região, propôs o Zollverein e consegue aí unificar o Estado alemão, deixando a Áustria de fora do processo. Tá? Deixa eu ver. A industrialização na Europa. Nada diferente do que a gente estudou nos capítulos anteriores. Aqui vai ter só algumas mudanças no processo de produção, que é principalmente na força motriz, né? Que a gente vai substituir a, o carvão por mais adiante petróleo, energia elétrica no início do século XX. Então, esses são os processos de alteração, tá? Aqui é já as máquinas. Renovação do pensamento político, socialismo e anarquismo. Como eu já expliquei, aqui eu vou trazer alguns nomes, né? Então, no socialismo utópico, é Henry de Saint-Simon, Charles Fourier e o empresário inglês Robert Owen. Esses são os nomes do socialismo utópico. Do socialismo científico, primeira linha, Marx e Engels. Lembrando, a proposta do socialismo é alcançar o comunismo, o Estado comunista. Né? Marx vai trazer essa história de que a história da humanidade é a história da luta de classes, sempre havendo o oprimido e o opressor dentro desse processo de sociedade humana. Tá? Na corrente anarquista, dois nomes vou trazer para vocês: Proudhon e Bakunin, tá? O Bakunin não aparece no livro de vocês, mas o Proudhon tem uma imagem dele aí, ó, Pierre Joseph Proudhon. Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi uma experiência no meio do século XIX, em Paris, que era uma cidade espelho para toda a Europa, de uma comuna, né, de um lugar comunitário onde as pessoas viviam sem a pressão do governo e sem necessidade do governo, fazendo sua autodefesa com sua guarda própria, girando sua própria economia dentro da sua própria vila. Só que logo o governo central francês observa essa movimentação no, na capital, Paris, e aí acontece um massacre, que é o que sempre acontece com os governos opositores, né? O significado do atual levante, então aqui a gente tem um pouco mais sobre essa ideia da Comuna de Paris, fica aí a indicação para que vocês leiam o trecho do livro que está sendo citado aí. E o livro acabou, e eu vou ficando por aqui, tá? Então, meus queridos, bons estudos, não esqueçam de anotar tudo que vocês estão estudando e a gente se vê então na quinta-feira, no dia da avaliação. Forte abraço e até lá.